pessoal, como vai? Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos estreando, né, o nosso primeiro podcast presencial, Marquinhos. Nós pudemos nos reunir e talvez fique um pouco diferente, né, essa ambientação, até para a gente, mas vocês já estão acostumados. Quem está nos ouvindo, né, vai ter uma qualidade melhor. E quem vai nos ver posteriormente também vai perceber. Aqui é a minha casa, a gente fez a live aqui, inclusive, sim. Então a gente está um pouquinho mais próximo um do outro, vai poder olhar um no olho do outro. Isso vai ser bem interessante, tomara que vocês gostem. Queria agradecer também o nosso amigo Pio, o Wagner, ele que nos proporcionou toda essa ambientação e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigado, Pio. Esse é o nosso 50º ou não sei. Eu já perdi as contas. Acho que é 19º episódio. 19º episódio. Lá no Spotify, se vocês forem dar uma olhadinha, nós temos mais de 20 episódios, entre curtas e episódios mesmo. Então, aproveitem, né? Se você perdeu um pouquinho dos episódios, né? Se você perdeu algum ou outro, não tem problema. Vai assistindo os últimos episódios, depois vai voltando. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante o nosso conteúdo. E compartilhe o nosso conteúdo. Leve esse conteúdo para mais pessoas, para os seus amigos, para os seus parentes, para a sua família. Escutem junto com a família de vocês. Eu acredito que vocês vão crescer muito com isso. Nós estamos no Spotify, no Deezer e Apple Podcast em áudio. Nós estamos em vídeo no YouTube, com os primeiros episódios lá. A gente está no episódio 7, se não me engano, né? Com cortes. Então tem lá 2, 3 minutinhos, eu consigo escutar, eu consigo compartilhar com as pessoas. Eu tenho certeza que isso vai te engrandecer. A gente está no TikTok, com vídeos mais curtinhos ainda. E a intenção é que a gente possa estar dentro desse ambiente de rede social, de internet, levando um pouquinho mais da palavra de Jesus. Esse é o nosso objetivo. Excelente. Buscar estar em todos os lugares, né? Exatamente. A ideia do podcast é essa, que a gente consiga trazer no conteúdo, no formato que você gosta, algo que a gente se aproxime de Deus e consiga compartilhar um pouco disso que a gente vive. Hoje já é uma realização de um sonho, né? Exatamente. A gente queria muito melhorar a qualidade das coisas que a gente faz. Eu e o Cris, né, cada um tem seus outras coisas, mas também o servir a Deus tem que ser, dentro do nosso possível, o melhor, né, que a gente puder fazer. Então isso é um dia muito feliz, vai ficar marcado pra gente, com certeza. Primeiro podcast presencial que a gente faz. Né? Exatamente. Legal. Mas beleza. Pessoal, então compartilha, leva esse podcast para mais pessoas. E hoje o tema é um tema muito legal. E eu tenho certeza que você vai gostar. A gente está em clima de Natal, né? E nós estamos nos preparando para a chegada do Menino Jesus. E a gente foi estudar essa semana um pouquinho sobre o Natal, para que a gente possa se preparar, para que a gente possa entender de fato, né, a importância do Natal, a importância do renascimento, do nascimento de Jesus. E eu fui estudar, e olha que legal, tenho certeza que esse material já passou pela mão de vocês, né? A novena de Natal. Quem está fazendo a novena de Natal? Muita gente deve estar com esse livrinho colado na porta. Exatamente, né? Ó, se você está fazendo a novena de Natal, eu tenho certeza que você já passou por esse conteúdo. Eu tenho certeza que ele já acrescentou muito para a vida de vocês. Eu resolvi estudar esse conteúdo para que a gente pudesse trabalhar ele no nosso podcast. Então a gente vai tentar levar um pouquinho desse conteúdo para vocês. Ó, novena de Natal, são 9 dias, então são 9 temas diferentes para que a gente possa trabalhar. O primeiro tema, Marquinhos, ele vai remeter lá a João Batista. Ele que anunciava, né, levava para as pessoas essa ideia de o Messias. Ele levava essa esperança do Messias. E ele falava: depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu. A gente tem, né, pensando no propósito de João Batista, né, lá atrás, ele, no primeiro encontro que ele teve com Jesus, ele, ainda na barriga da sua mãe e de Isabel, e na barriga de Jesus, na barriga de Maria, eles se encontraram e a alegria foi tanta que ele se mexeu, ele deu um pulo
dentro da barriga de Isabel, a ponto dela perceber e falar: nossa, esse menino mexeu na minha barriga só por conta de perceber a chegada do próprio Jesus. Então, lá na barriga da mãe dele, ele já pôde perceber a grandiosidade que era o seu primo, né? Que era o próprio Jesus. E o mais interessante é que, apesar de ele ser o primo, né, de Jesus, apesar de ele ser o primo do príncipe, daquele que veio para reinar na terra, ele era totalmente humilde, ele era a pessoa mais humilde que podia existir. Vivia no deserto, comia animais no deserto, e ele falava, né, quando perguntavam para ele, né, o que ele era, né, se ele era o profeta, se ele era o que ele era. Ele simplesmente dizia que ele não era o profeta, né, mas ele engrandecia aquele do qual ele elevava, né? Ele falava: eu sou a voz que grita no deserto, aplane os caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então ele foi sabendo esse conteúdo, porque já tinha estudado sobre o profeta Isaías, e na obrigação de falar para todo mundo: olha, arrumem a sua casa, arrumem a sua trilha, porque a partir dessa arrumação vocês vão perceber o quão importante está vindo por aí, que é muito maior do que eu, e eu não sou digno nem de amarrar as suas sandálias. E aí, nessa loucura, né, de falar para alguém, todo mundo nem conhecia esse Jesus, só sabia que existiria um Messias que estaria por vir, João Batista foi e cravou para todo mundo: ele está chegando. Então esse também tem que ser o nosso papel, principalmente nesse período que a gente vive agora. Eu vejo João Batista, assim, achei sensacional começar a novena com ele, porque de fato ele é um advento, né? Apesar da gente ver o advento como preparação para o nascimento de Jesus, mas também a preparação para a vida pública de Jesus, ela é um advento, né? Se você for pegar na etimologia da palavra. Então, quem mais advento do que o João Batista, né? Ele traz a essência do cara que veio para preparar a coisa e ter a humildade de entender isso. É brilhante. Eu achei sensacional você trazer esse ponto, porque a gente precisa mais entender nos projetos, muitas vezes quando a gente vai servir, que a gente precisa ser João Batista. Quando você está lá fazendo uma leitura na missa, cantando, ou preparando um podcast para apresentar alguma coisa, a gente está sendo como João Batista, tentando ser como ele, né? De trazer alguma coisa para que Jesus esteja sendo preparado no coração das pessoas. É mais nesse sentido, a nossa vida de cristão vai ser muito mais como de João Batista do que como de Jesus propriamente. A gente quer apresentar Jesus para os outros, mas a gente não tem a pretensão de ser como ele. Nós até temos no nosso coração a vontade de imitar Jesus, mas a gente sabe que Jesus é Deus, que tem coisas que ele vai fazer e poder, não podemos, mas aplanar os caminhos, como o João Batista fez, a gente pode tentar apresentar Jesus de uma forma mais agradável para as outras pessoas, né? Eu vejo João Batista como esse advento posterior, né, da vida pública de Jesus. É muito legal isso mesmo. A gente talvez tenha uma vantagem em relação a João Batista, porque João Batista tinha uma ideia daquilo que Jesus poderia fazer. Ele não tinha visto ainda, né? Apesar de ter a convivência com seu primo e tudo mais, mas ele não sabia de coisas que hoje eu sei. Então, se eu sei o quão Jesus é bom, imagina João Batista naquela época, né, que tinha uma noção daquilo que viria, que estava experimentando alguma coisa que havia de acontecer ainda, né? Então, se eu sei, eu tenho que fazer mais que João Batista, eu tenho que ir mais alto, para que as pessoas possam escutar o quão bom é ter Jesus na nossa vida. Esse talvez seja o objetivo que a gente tem que seguir. Pegar uma escala, né? Nós temos lá Nossa Senhora, José, e acho que João Batista seria o número 3 da lista ali, porque ele acreditou, como você disse, ainda quando a coisa estava crua, não tinha um resultado posterior daquilo. Exatamente. Ele não chegou, ele morreu antes, ele não chegou a ver a ressurreição de Jesus. Né? Então, essa situação que a gente conhece, né, ele não conhecia. Talvez o primeiro mártir cristão, né? Da era cristã já. Exatamente, acreditava em Cristo, mesmo sem conhecê-lo tão bem quanto a gente. Né? Isso é legal de se pontuar. Excelente.
Segundo dia da novena, fala de quem? Maria. Maria, fazei feliz aquela que acreditou. Então, nesse segundo dia, a gente começa a pensar da novena, a gente começa a entender um pouco mais sobre a mulher e qual o papel dela nesse momento. Ela simplesmente disse sim, sem saber de nada, sem saber aquilo que a esperava, né? E o sim dela foi tão importante, e aí a gente já falou bastante sobre Maria, inclusive, né, a gente tem 3 episódios de Maria, né, 3 podcasts para que vocês possam se aprofundar um pouquinho mais nesse ícone que foi Maria. E na importância do sim. E eu gosto de falar uma coisa que eu falei no podcast, já falei inclusive nos nossos encontros lá do Movimento Reunir. O sim de Maria, ele foi tão importante, mas ele não teve, em nenhum momento, Deus interferiu no sim de Maria, né? O sim de Maria foi extrema vontade dela. Mas se Deus é tão poderoso, ele não poderia, né, interferir aí e fazer com que Maria dissesse o sim, né? Não foi necessário. O sim de Maria foi completamente vontade de Maria, vontade de agradar a Deus, vontade de seguir e obedecer a Deus. Então, o sim de Maria, ele tem essa importância. Foi o sim de uma mulher que, na sua simplicidade, na sua infância, ela era uma menina, né? Ela tinha 15, 14, 15 anos, nessa singeleza, né? Nessa coisa simples de Maria, o sim dela foi o responsável por toda uma transformação que a gente sofreu e sofre até hoje. Sofre no bom sentido, sofre de ser feliz, sofre de sentir na pele mesmo o quão importante foi o sim dela. A Pri sempre fala, né, nesses 3 episódios que a gente gravou, ela falou disso, que além de ser um sim, porque se pelo contexto, se ela acreditava na vinda do Messias, como criada numa religião judaica que ela já era, ela sabia da importância disso, mas ela não sabia o que ia acontecer dali para frente. Então é um pé sem o chão mesmo, né, como a Priscila falou no nosso podcast anterior sobre Maria. O sim de Maria é um sim, você nem sabe o que você está aceitando. Você está aceitando ali, mas eu não sei bem como vai ser. E talvez ela achasse que as coisas iam ser mais simples, no sentido de que não ia ser tanto sofrimento. E aí quando Jesus nasce, vai para o templo, ela começa a perceber que vai ser sofrido, que não vai ser fácil, e ela não, também o sim é não desistir do sim dado. Ela podia falar, não não muita coisa para mim. Não foi uma boa ideia. E começar a incentivar Jesus para outras coisas. Fala assim, viu, não, que vida pública, que vamos ter a nossa vida simplesinha aqui, vai trabalhar na carpintaria, não tem esse projeto de salvação não, isso aí não dá. E talvez isso tivesse influenciado Jesus, lógico que não ia desviar Jesus do caminho, mas ia ser mais difícil sem o apoio da mãe, né? Se Maria não tivesse ali aos pés da cruz, se ela tivesse desistido e falado, não, eu não suporto viver esse sofrimento que Jesus vai passar, eu não vou conseguir ver isso. Então a força dela deu força para todo o projeto também, né? Foi um sim que foi ecoando ao longo do tempo. É reafirmar, é o sim dito lá atrás para o anjo, né? Mas depois, em todos os momentos da vida dela, o sim sendo reafirmado, né? O sim sendo reafirmado. E isso é um gesto pequenininho, a gente nem poderia nem dar importância, né, para isso. Mas se não fosse esse sim, né, aquilo que eu falei, a gente não tinha tudo aquilo que a gente tem hoje do nosso cristianismo. E essas pequenas ações, a gente tem que buscar isso também para a vida da gente. A gente tem que buscar fazer as coisas conforme aquilo que Deus nos propõe. Mas como que, né, a gente consegue fazer isso ao longo do dia? Com certeza que Maria foi surpreendida, e tanto que o anjo falou para ela assim, não tenhas medo. E esse não tenhas medo é presente em vários momentos da Bíblia, né? Porque, de fato, né, imagine a cena, né? Maria, né, lá no quarto dela, né, talvez se preparando para dormir, de repente, né, vem alguém e começa a conversar com ela, alguém que ela não esperava.
um anjo, e aí a gente todo no nosso imaginário, talvez luzes, né? Talvez um manto branco do anjo, asas, sei lá, a gente começa a imaginar um monte de situações. Imagina o medo que ela deve ter sentido, né? Porque eu sentiria, né? Eu sentiria esse medo. Ou seja, ela poderia tomar por impulso, né? E falar um sim da boca para fora. Mas a vida de Maria foi uma vida de muita oração. E a oração a conduziu aquele medo. Talvez ela não tivesse medo. Por quê? Porque o fato de ela viver em oração a preparou para isso. Por isso eu falo isso, porque eu acredito que a oração seja responsável por esses momentos na vida da gente. Talvez não literalmente, talvez o anjo não apareça na minha frente, mas eu tenho certeza que se eu viver em oração, se eu tiver tempo na minha vida, na minha correria, e separar na agenda, e separar um momento para a oração, eu tenho certeza que a gente vai estar preparado para momentos grandiosos como esse, e que eu possa dar o sim com a força, com a grandiosidade do sim de Maria. Eu acredito nisso. Eu acredito que esse é o objetivo de refletir sobre o sim de Maria. Né? Por quê? Porque se eu sigo um caminho parecido, né? Se eu sou uma pessoa de oração, se eu sou uma pessoa que paro, se eu sou uma pessoa que percebo as coisas que estão à minha volta através de Deus, ou seja, se eu rezo pela minha família, se eu rezo pelos meus amigos, pelo meu trabalho, eu tenho certeza que momentos grandiosos como esse que Maria recebeu podem acontecer na minha vida. Mas e aí, eu estou preparado para falar o sim? Ou até para falar o não, né? Conforme aquilo que Deus separou para mim? Só rezando para saber. Só rezando. Ter fé é viver uma vida mística, né? Nós não, se a gente vivesse uma vida racional somente, a gente ia falar, não, consigo fazer dessa forma, minha conta está assim, o médico falou que a doença é desse jeito, e é isso. Eu vivia uma vida racional. Não, nós não estamos aqui para fazer isso. Nós estamos para viver uma vida de fé. Viver uma vida de fé é viver uma vida mística, em que vão ter coisas que você não vai conseguir explicar. Em que vão acontecer coisas, às vezes, no seu dia, que você vai falar assim, nossa, isso aqui é muito de Deus. E ter fé é conseguir entrar em sintonia para enxergar isso. Que às vezes você vai passar despercebido e vai tentar achar uma explicação pelo humano. Ah, não, mas se fosse um ser humano normal passando por aquilo que Jesus passou, também ia ter a mesma... não ia ter a mesma repercussão. Nós, se hoje, eu já falei isso para vocês, até não lembro se isso está gravado ou não, mas se a gente pegasse alguém cheio da grana, com estrutura para fazer um novo Jesus, acho que até foi uma coisa que a gente conversou com o Pio, inclusive, se você tivesse dinheiro suficiente para criar um novo Jesus do nada, pegar um cara com carisma, colocar ele na televisão, no TikTok, no Facebook, no Instagram, e que ele conseguisse, com um discurso carismático, atrair as pessoas, não ia ter o mesmo efeito que teve. Então a gente tem que enxergar que há mística. Não há só um cara que fala bem, não há só uma mãe que aceitou. Tem a mão de Deus naquilo ali. É Deus falando, não, a salvação vai precisar vir dessa forma, porque o coração das pessoas não está preparado para salvação pura e simples. Eu amo a Deus porque eu preciso amar e pronto, acabou. Ele precisou vir, morrer por nós, para daí a gente perceber, poxa, ele ama mesmo. E ainda tem gente que não percebeu. Até hoje tem gente que acha ainda que o amor de Jesus é um amor limitado, vamos dizer assim. É um amor que estava com várias ponderações. Era a condição financeira, era o cenário em que ele vivia. Se Jesus tivesse condição, Jesus seria uma pessoa diferente. E não é isso. É totalmente diferente. É acreditar que o milagre é possível. O termo de fé passa muito por isso. Você tem que acreditar no milagre. O milagre não é explicável. Né? O milagre é questão de fé. Vão ter diversas situações em que vão tentar impor, inclusive, a ciência explica isso,
E isso não é isso que você acredita, né? Talvez não tenha um sentido científico. E, gente, a gente tem que embarcar, e vou falar até uma coisa engraçada, a gente tem que embarcar nessa loucura, né? A gente tem que embarcar em situações que não podem ser explicadas, porque é isso, Deus não pode ser explicado, porque a partir do momento que a gente explica Deus, Ele já não é mais Deus, né? Então, a gente tem que entender que existem coisas que, de fato, nós não entenderemos, né? Mas eu acredito também, né? E aí embarque nessa loucura, eu acredito que em algum momento eu vou montar, né, no céu com Deus e Ele vai abrir minha mente para coisas que talvez eu não entenda, ou simplesmente eu vou parar de questionar, né? Então, assim, acredite em coisas grandiosas, né? Como foi o nascimento de Jesus. Acredite nisso, porque eu acho que isso é que vai fazer com que você se movimente para alguma coisa, né? Existiu um motivo pelo qual Jesus nasceu, existiu um motivo pelo qual Jesus morreu e ressuscitou, né? E eu acredito nesse motivo. E isso aqui faz com que eu caminhe para outras situações maiores, né? Questionar, eu gosto disso, né? Eu me questiono, mas quando eu me questiono e eu vou atrás de uma resposta, né, no livro, na Bíblia, né, em fundamentos, né, até científicos, né, faz com que eu aumente a minha fé. A gente tem que a dúvida tem que vir com o objetivo que a minha fé aumente. Mas em nenhum momento a minha fé pode ser abalada. Por quê? Porque antes do abalo da minha fé existe uma certeza, que é a vida em Jesus. Sua fala me fez lembrar uma coisa que é interessante. Qual que é a maior semelhança entre o cristão, o que tem fé, o que acredita em Deus, com o ateu? É a dúvida. A coisa que mais assemelha é a dúvida, porque o ateu vai passar por dias em que ele vai dizer: mas e se existe Deus? E eu estou levando uma vida totalmente pautada no fato de que Deus não existe. E o cristão, o que acredita em Deus, não só o cristão, mas todo aquele que tem um Deus no seu coração, ele também se questiona: mas e aí? Se Deus não existe, se no final das contas Deus não existir? E eu falo para você, eu prefiro viver com essa dúvida de que talvez Deus não exista e vencer ela todos os dias, do que tentar alimentar a certeza de que Deus não existe e chegar no final e eu estou enganado. Então, eu prefiro essa dúvida que eu preciso vencer todo dia, que todo mundo em algum momento vai ter que vencer. Em algum momento você vai olhar para a Eucaristia e vai falar: e aí? Será que está bem mesmo? Será que não está? É normal, gente, é normal passar por isso. É normal você falar assim: e aí? Se a gente for pensar a respeito do crer, o crer ele nunca vai ser absoluto. A gente sempre vai ter algo e coisas para vencer. Talvez hoje você consiga vencer certas coisas, né? Quando você começa a entrar na fé, você tem muitas dúvidas e aí você começa a experimentar mesmo. É aquela coisa de: nossa, eu mesmo duvidando, Deus está sendo tão bom comigo, né? Família com saúde, passando pela pandemia. Se a gente não conseguir ver Deus nisso, a gente vai ver Deus da onde, né? Deus está nessas coisas, Deus está nesses pequenos milagres a todo momento. Então isso vai ajudando também, a ir sanando essas dúvidas. E eu acho que talvez chegue um momento, não que a gente questione menos, mas que a gente consiga achar mais rápido a explicação para que não, isso é fé, isso é Deus. Aí eu pensava em uma coisa e o Cristo está trazendo um conteúdo que se encaixa perfeitamente. Isso é Deus. Eu não fico dando: nossa, porque o Marcos é muito esperto, o Cristo é muito esperto. Se dependesse só do nosso humano, a gente já nem tinha continuado o podcast, né? Eu acho que é muito nesse Mas você falou uma coisa muito legal, que é assim, às vezes a gente questiona, né, na missa, né, se a partícula, né, o pão, ele é o corpo de Cristo, né? E eu acho que esse questionamento, ele é saudável, Mas quando eu vou na certeza, mesmo com a dúvida, né, eu vou na certeza: não, é o corpo de Cristo. Eu acredito tanto nisso que isso muda as minhas atitudes. Por quê? Porque quando eu vou lá e faço e comungo, né, eu acredito que ele está renovando aquele corpo que eu consumo, né?
o sangue que eu consumo, que eu como, né? Eu acredito que ele está me renovando. Eu acredito que ele está me tornando uma pessoa melhor. Que apesar de mim, apesar dos meus pecados, apesar de não ser digno, né, eu peço para que ele me melhore. E aí as minhas atitudes a partir disso podem ser melhores. E aí eu vou contar uma historinha curtinha aqui que está dentro desse, usem isso aqui é muito legal. Fala de um farmacêutico, é uma historinha mesmo, né? Fala de um farmacêutico ateu. E esse farmacêutico chegou uma criança, estava fechando a farmácia, chegou uma criança e falou assim: por favor, me ajuda, minha mãe está sofrendo, você não pode me dar esse remédio? E apesar de ateu, ele era uma boa pessoa, né? E aí ele foi lá, entrou na farmácia dele, no escuro, pegou o remédio e entregou para a criança. Depois que ele entregou para a criança, ele percebeu que aquele remédio que ele estava dando não era o remédio correto e poderia fazer mal para a mãe dessa criança. E ele foi atrás dessa criança e não achou. E aí ele não sabia o que fazer, ele resolveu ajoelhar e pedir para Deus, né, por favor, né, que eu não cometa esse erro, porque isso vai trazer ser prejudicial para mim, ser prejudicial para essa mãe, né, que eu não cometa esse erro. E de repente vem alguém e bate na costa dele, e ele olha para trás, é a criança, e a criança vira para ele assim: desculpa, eu corri tanto que eu caí e quebrou o remédio. Você pode me dar outro remédio? E aí a história acaba aí, né? Nem tem um fim sobre isso, né? É só uma história e tudo mais. Mas olha a atitude, né? Se eu tenho certeza que um ateu tem uma vida tão boa quanto a minha, talvez até melhor. Mas se deixar acreditar, talvez me dê uma vida melhor. E aí eu que acredito, eu tenho certeza disso. E você vê nessa história, né, que o gesto de bondade, nossos gestos de bondade deveriam ser assim. Não esperando comprar um céu. Não esperando que vai ter um Deus que vai ver aquilo e que vai ser um tijolinho que você está construindo lá. Porque muitas vezes a gente vê a bondade do cristão dessa forma, de troca. De não, eu preciso ser bom porque senão eu vou para o inferno. Sim. É um medo de ir para o inferno. Sim. Ou um comprar o céu que não tem nada a ver. Você teria que ser bom como um ateu é. Né? A bondade teria que ser sem intenção nenhuma. Sim. Uma bondade despretensiosa. Né? Eu acho que a gente precisa viver isso. Sim. E eu acredito que é Deus que promove a bondade. Então, ter ele dentro do meu coração faz com que talvez eu tenha mais atitudes boas por conta disso. Né? Então, eu acredito que Deus tem esse poder também. E é o que você falou da prática, né? Você vai fazendo. Talvez no começo pelos motivos errados. Daqui a pouco aquilo se torna natural na sua vida. Daqui a pouco você começa a ser bom, simplesmente não. Eu preciso ser uma pessoa boa. Eu preciso ser um bom filho. Né? Eu acho que aí já começa a melhorar. Quando você começa a raciocinar, não quero comprar um céu, não estou fazendo por medo do inferno, mas por ser um bom filho. Sim. Eu quero agradar meu pai que eu amo tanto. Sim. Eu acho que isso já é um bom começo, né, para fazer uma bondade verdadeira. Maravilha. Terceiro dia. Podemos seguir, Marquinhos? Bora, não, tá excelente. Vamos seguir. É esse o ritmo. Vamos seguindo nessa linha aí, a hora que a gente vai encaixando as coisas. Maravilha. O terceiro dia, ele fala sobre José. E a gente falou bastante de José. Cara, o episódio de José, assim, é uma das maiores inspirações, assim, né? Porque é engraçado, eu percebo isso na minha entonação de voz, no meu entusiasmo em fazer. E aí eu lembro de alguns episódios, né, que eu estava muito mais animado do que outros, né? José era um desses. Então era um episódio que eu estava muito entusiasmado para fazer e aí a gente acaba falando muito mais eloquente. José, um cara quieto, humilde, justo, né? Que não falou nada, mas que não precisou falar nada também. Ele era um cara que tinha uma força, né? Tinha uma vivacidade, uma coragem em tomar decisões, né? A primeira decisão dele até aparentemente uma decisão errada, né? Ele não conhecia
não sabia que Maria estava grávida pelo Espírito Santo de Jesus, né? Mas ele, por uma atitude de amor e de coragem, ele resolve ir embora, né? E ele fala assim, eu vou embora para que a imagem de Maria não fosse queimada, né? Então saio eu dessa imagem de alguém que fez mal àquela moça e vou embora, e a partir disso ele toma essa decisão. E aí ele resolve dormir, né? E aí José dormindo, né? O que José dormindo tem a ver com essa história? Então, quem não conhece a história de José simplesmente pode ter uma atitude assim: o que é essa figura dessa pessoa dormindo? Mas é o dormir de José que faz com que dê sentido às coisas, né? Porque ele acalmou o coração dele, e aí ele acalmou o coração dele e ele recebeu o anúncio do anjo dizendo, né, aquilo que ele precisava ouvir, né? E aí ele resolve tomar outra atitude de coragem. Então eu pego Maria, né, ela se torna minha esposa, eu acolho Jesus como meu filho, e a partir daí eu sigo no caminho que não é mais meu, que é de Deus. Então essa história de, nossa, tudo dá errado na minha vida, está tudo dando errado, calma, talvez seja Deus tentando falar para você que esse caminho que você quer não é o caminho que Deus quer. Não é o caminho que Deus quer. E aí, o caminho que Deus quer, eu também não entendo de primeira. Eu talvez precise dormir, talvez eu precise acalmar o meu coração e seguindo no caminho conforme Deus vai trilhando. E aí o caminho de José mudou quantas vezes? Quantas vezes mudou? E mesmo assim ele teve assim, a gente tem muita culpa do que não acontece e do que acontece. Então a gente fala assim, aquele emprego que eu queria, eu falei não. E aí você fica se martirizando por isso, né? Aquele namoro que eu tanto queria não deu certo. E aí você sofre com isso por muito tempo. E aí José não. José ele tem coragem de, não é meu caminho, não é o que eu quero, mas é o que eu vou fazer, porque é aquilo que Deus preparou para mim. Entender isso que é legal. Excelente. E o Cris teria muito mais propriedade de falar esse raciocínio do que eu. Mas até o Bill está mais próximo também de realizar isso do que eu aqui. Mas se nós pensarmos no que passou José e Maria, o advento para eles foi real, no sentido de que os dois esperavam, vigiavam por um Jesus que estava vindo. Então, você pode ter a maioria das expectativas que você tiver de coisas boas que vão acontecer, que eu quero que seja saudável, que seja inteligente, esforçado, que seja parecido com isso, naquilo, com o pai, naquilo, com a mãe, naquele ponto. Mas não vai ser conforme as suas expectativas. E por isso que o advento tem muito disso, até vou falar disso posteriormente, o vigiar e o orar e o aceitar o que vai vir, né? O decidir ter um filho é muito disso, e com Jesus foi diferente. Apesar dele ser o Filho de Deus, ele foi esperado e cheio de expectativas humanas também. Deles falando, e como é que vai ser, que altura que vai ter, será que vai ser esperto, igual a mãe, vai ter assim, vou ensinar isso, vou ensinar aquilo. E quantas vezes você deve ter vivido essa expectativa? Como é que vai ser a Maria? Como é que vai ser a Cecília? O Bill também está... Nesse momento, o Bill é providencial. Deus não faz as coisas à toa. Ele está aqui hoje porque ele está vivendo esse advento também na vida dele. Como é que vai ser essa criança que vai vir? Como é que eu quero que seja e como é que vai ser? Vão ser coisas distintas, com certeza. Com certeza você passou por isso. Veio talvez com um monte de coisa que você não imaginava de positiva, mas também teve batalhas que você teve que passar. Uma vez que fica doente, que você fala assim, nossa, tem que correr atrás, como é que é? E daí na segunda filha talvez seja mais tranquilo e algumas coisas, você fala assim, não, agora eu estou aprendendo, mas também vem novidades diferentes, porque, como meu pai diz, né, não vem com manual. Então, exatamente por isso, porque você não consegue aplicar uma coisa para um filho e para outro, você aplicar a mesma regra e vai dar certo, fazer aquela fórmula.
José e Maria devem ter passado muito por isso. E aí, como é que eu faço? E além de tudo, a expectativa, né? Puta, se eu pisar na bola, tô pisando na bola, filho de Deus, né? Como é que eu vou fazer para isso dar certo? Então eu acho muito interessante incluir Jesus nessa questão do advento, porque ele viveu o advento, né? E Maria querendo ir para a casa de Isabel, e perseguição e um monte de coisa, e ele tendo que lidar com isso e também não tomar decisões em momentos precipitados, né? Isso até é um ensinamento para a nossa vida. Eu sempre gosto de dizer que não faça promessas quando você está bem e também não tome decisões no momento que você está mal. Isso é ensinamento que a gente tem que levar para a nossa vida. Quantas vezes a gente tá lá no meio da festa, aquela alegria, então amanhã é churrasco, então não sei o que, então beleza, nós vamos viajar para a praia nesse final de ano, e tá tudo certo. E aí você acorda no outro dia e fala assim, caraca, mas minha conta não vai fechar se eu fizer essa viagem, se eu fizer mais esse churrasco, se eu fizer mais essa coisa. Então, nós temos que evitar isso, pela empolgação decidir as coisas, pela empolgação você acabar fazendo promessas que depois vai ser difícil cumprir, vão te comprometer na tua vida. E também tomar decisão no momento que você está nervoso. Acabou de brigar, acabou de fazer uma coisa, eu vou embora, eu vou pegar minhas coisas e tal. Não é hora. Isso eu estou dizendo para não só nos relacionamentos, mas pais e filhos. Quantas vezes você passa por uma situação que você fala assim, nossa, cara, torceu o pescoço, porque não era para ter feito isso. Eu já ensinei e veio fazer bem na casa da visita. Aquilo que eu falei que não era para fazer. E aí você fala assim, poxa, se eu estourar agora, talvez você nunca mais conserte. Então é hora de esfriar a cabeça e falar assim, não. É aquela conversa que todo mundo aqui já passou. Lá em casa a gente resolve. O lá em casa a gente resolve não é só para você não estourar ali, para você não fazer feio na frente das outras pessoas, mas para você também colocar a cabeça no lugar e dar o remédio conforme a doença. Poxa vida, eu vou bater na criança e dar 10 horas de bronca por uma coisa que eu podia resolver em meia hora de conversa, resolver ali. Se eu tivesse feito na hora a reação, tinha sido muito pior. Então, José nos ensina isso também, né? O refletir para decidir. Isso eu acho muito importante. O Marquinhos falou da relação de pai e filho. Eu poderia falar um monte de coisas, né? De conselhos, inclusive para o Pio. Mas eu acho que o único conselho que me deram, e eu acredito que é válido, né? Eu vou dar dois. Passa rápido, aproveite, só. O outro é que tem um videogame que você gosta muito, um jogo de videogame que você gosta muito, e que tem fases, e você passa as fases e tal, e de repente você, lá no Mario Bros, você ganha aquela fase bônus. E a fase bônus, e ter filho, é o bônus de Deus. Ele vai dar uma oportunidade, né, para você se aproximar de Deus na forma física de um filho. Aproveite essa oportunidade. É uma oportunidade única. E aí eu falo para você assim, você está com dor de cabeça hoje? Tô. Toma um Dorflex que melhora. Né? Como que você faz isso com uma criança que talvez não fale, só chora? Né? Por isso que você se aproxima de Deus. Porque vai chegar um momento em que você não terá condições de suprir a necessidade dessa criança. Porque talvez ela tenha uma necessidade que você não percebeu, né? É uma dorzinha que você não descobriu, e ela não fala, e aí como é que faz? Aí você reza. E aí você se aproxima de Deus. Então, é quando você já fez de tudo, e mesmo assim a criança ainda está chorando por algum motivo, aí você chama Deus. E isso é muito legal. Isso é se aproximar de Deus. Então assim, eu falo isso, que depois da minha primeira filha e depois da minha segunda filha, a gente se aproximou mais de Deus. Deus esteve mais próximo por diversos motivos, inclusive por uma dorzinha que eu não consegui resolver naquele momento. Mas aproveite essa oportunidade, essa é a fase bônus que Deus está dando para vocês. Aproveitem. Bom, vamos lá. João Batista anunciou, né? Maria, né, concebeu, José deu a proteção necessária.
mas diversas coisas acontecem, né? E aí, a gente fala, no quarto encontro, a gente está falando sobre as tribulações. Espere no Senhor e seja forte. Esse é o tema desse quarto dia, quarto encontro. E aí, a gente coloca, é muito interessante porque ele fala diversas situações, né, em que a gente pode não entender a dor do outro e falar para ele assim, está faltando oração, está faltando Deus, né? E cara, a gente não pode falar isso porque às vezes a pessoa está tão chateada, sofrendo tanto, que ela se pega numa situação que talvez nem Deus, né? O Marquinhos já falou isso, eu não consigo nem rezar. Deus eu não estou conseguindo me aproximar de Deus, porque é muito sofrimento. E aí, uma situação específica que eles colocam aqui, que eu achei muito legal, foi a dor de Jesus quando descobriu que o seu amigo Lázaro tinha morrido. Ele chora. Então, Jesus se encarnou e ele sofreu como nós sofremos, né? E talvez ele entendeu nesse momento o porquê de várias ações que a gente tem, né? Se afastar de Deus, por quê? Porque a dor é muito forte, né? Ter atitudes ruins, por quê? Porque eu estou sofrendo demais, né? E aí a dor para o outro, né? Você pode falar para ele assim, isso que você está sentindo eu já senti 10 vezes mais, essa dor que você tem, eu passei por ela muito mais. Ou seja, a gente talvez queira comparar a dor do outro, e isso é completamente errado. A dor do outro, o sentimento de dor da outra pessoa, é só ela que sabe, e às vezes é uma dor muito forte. E eu costumo, né, falar isso porque, né, minha filha hoje tem 9 anos, logo ela vai ser adolescente, e a adolescência é uma fase extremamente delicada, né? A gente tem situações onde o adolescente, por algum motivo que para mim pode ser banal, mas para ele é tão forte a ponto dele querer se matar. Então a gente tem que estar atento a isso, né? Entender a dor do outro, né? Ter compaixão pelo outro. Da mesma forma que eu tenho que ter compaixão com o próprio Jesus que chorou pela morte do amigo, né? Então olha a grandiosidade disso, né? Ele viveu essa dor, né? E sem falar de todas as outras dores, né? Das dores físicas na crucificação, por exemplo, mas não só essa dor específica. E alguém que podia resolver. Diferente de nós, a gente está lá no lote fora e não tem o que fazer. Sim. Jesus sabia que ele tinha o poder de ressuscitar e mesmo assim ele chorou. Mesmo assim ele chorou. Sempre bonito, né? Porque é Jesus mostrando a dor precisa ser vivida, né? Sim. Ela não pode passar. Isso é importantíssimo mesmo. E aí, né, quantas dores, né? Doença, fome, violência, mas aí o que eu vou propor, né, é uma coisa que é difícil de engolir, principalmente para quem está sofrendo, né? Então, se você está nos escutando, está nos vendo, né, e está passando por um momento de dor, o que eu vou falar para vocês, né, é como se fosse quando você está com a garganta seca, né, e você não consegue nem engolir a própria saliva, né? Ou seja, é difícil de engolir, né? Mas tente. Porque o Marquinhos deu a dica já, né? Ele sofreu por Lázaro, mas ele podia fazer alguma coisa. Então, a proposta que eu venho hoje dizer para você é essa. Confia em Jesus. Ele pode fazer alguma coisa, né? Talvez não seja aquilo que eu queria, né? Aquilo que eu queria, né? Eu estou sofrendo pela perda de um amigo, de um parente, de um familiar, né? Eu queria que ele voltasse, eu queria que ele ressuscitasse naquele momento. Então talvez isso não seja possível, né? Mas mesmo assim, confia em Jesus, porque Ele tem um caminho, né, a seguir. Então assim, eu acredito que a gente não gosta nem de falar assim, você está sofrendo isso para você aprender tal coisa. Não, esquece essa linha. O sofrimento ele está aí para que, infelizmente, nós passemos por esse sofrimento. O luto está aí para que ele seja vivido. Acredite que o que você está passando, infelizmente, tem que ser passado. Mas se agarre na esperança de Jesus. Ele pode fazer alguma coisa por você. Talvez não seja aquilo que você quer, mas Ele vai fazer alguma coisa por você e para que essa dor passe. Em algum momento. Confia nisso, para que
esperança nisso faz com que você se mova, saia do lugar do sofrimento e vá para um lugar que talvez seja um pouco melhor. Então, acredite nisso. Jesus tem esse poder. E eu gosto muito de ver essa questão, não só quando o problema é teu, quando o problema é do outro também. Muitas vezes a gente passa por esse tipo de experiência. Eu passei por um monte dessas nesse ano, só já daria para ter um monte de exemplo, e eu tenho certeza que vocês também já passaram por isso. De você estar com alguém que está passando por um problema, você até tem coisas para dizer, mas perceber, pedir para o Espírito Santo os momentos certos. Porque às vezes você faz as coisas com a melhor das intenções, mas você deixa a pessoa mais para baixo, porque você talvez não falou da forma certa, né? O exemplo que você deu de falar assim, não, mas eu já passei por coisa pior. Isso não é jeito de curar ninguém, né? E também, às vezes você não falou no momento certo. Talvez a pessoa chegue para você e conte, e seja um momento só de você escutar. E talvez você não tenha palavras certas para resolver aquele problema. E tudo bem se você não tem. E o que a gente tem que fazer nesses momentos? Orar. É esse momento que a gente entrega, que a gente fala assim, não, pelo humano não dá. Pelo que eu posso te ajudar, eu não tenho o que fazer. Mas você está nas minhas orações. Eu não sei o que te dizer para melhorar essa tua situação. Mas saiba que você pode contar comigo sempre. E que eu vou rezar por você. Simples, a gente não precisa ter a resposta para tudo. Às vezes alguém chega desesperado para a gente com alguma coisa e a gente fala, realmente, essa situação tua é muito delicada. Mas vamos colocar nas mãos de Deus. Ele sabe o caminho, ele sabe o que precisa ser feito. Talvez a gente não consiga enxergar ainda, esteja muito longe para a gente. Mas ele já sabe, inclusive, o que vai resolver isso, né? Jesus chegando nesse exemplo que você deu, ele encontra com Marta e Maria e ele podia falar, fique em paz, né? Como diz o Padre Mário, o pai está on, vai dar tudo certo, mas eu tô aqui, vai, fique em paz. Ele podia ter tratado de uma forma, tipo, não, eu demorei porque eu precisava demorar, porque se eu chegasse aqui e ele estivesse vivo ainda, que eu ia ressuscitar quem? Né? Ele podia falar isso, simplesmente, mas não, ele se compadeceu, ele viu as amigas dele ali sofrendo, chorou a morte, e aí ele falou assim, não, agora o Jesus Deus vai atuar. Então nós vamos fazer, o Jesus humano foi o Jesus que chegou, que abraçou Maria, Marta, e chorou. É esse cara que a gente consegue imitar. Eu acho que esse é o Jesus imitável. E isso que a gente precisa experimentar. É viver a dor quando ela precisa ser vivida, e a hora que não dá, entrega para o Jesus Deus. Fala, não, só cuida aí disso aí, porque eu não tenho o que fazer, né, nessa circunstância. Mas é muito legal essa confiança em Jesus, né? E aí, voltando, né, ao ateu, né? O ateu ele sofre da mesma forma, ele se compadece da mesma forma, ele chora da mesma forma, né? Mas aí acabou, parou aí, né? Então acreditar que Deus pode ser o cara que vai no final ressuscitar todo mundo, que a gente vai poder encontrar, que eu acredito numa vida eterna com os meus familiares, com Jesus, eu acredito nisso. Então isso aumenta a minha vontade de viver bem, de criar laços com as pessoas, porque talvez se eu não tivesse esse sentido na minha vida, para que criar laços, sendo que o outro vai morrer? É triste, é frio demais, né? Então acreditar em Deus aquece o meu coração, faz com que o luto passe, talvez de forma um pouco mais rápida, inclusive, né? Então se deixe levar por essa confiança, né, em Deus. E eu acredito ainda mais, né, por que Deus faz essas coisas? Por que coisas ruins acontecem para pessoas boas? Essa é uma pergunta de $1 milhão não mais, né? Deus está sofrendo com você. Exatamente. Jesus está sofrendo com você. E eu acredito piamente nisso. Piamente nisso. Ele está ao seu lado, segurando na sua mão no momento da dor. Confia nele
porque se ele está do seu lado, ele está sentindo a mesma dor que você está sentindo e ele vai fazer alguma coisa para essa dor melhorar. Acredite nisso. Acredite nisso. Maravilha. Chegamos na metade da novena, né? Já chegamos. Eu vou fazer um intervalinho na novena para que a gente consiga, como diz o Christian, eu gostei da frase que ele falou, que é embarque na minha loucura. Vocês embarquem na nossa loucura aqui, que eu trouxe uma proposta interessante para a gente falar sobre o Advento. Queria que vocês vissem o Advento da seguinte forma. Primeiro que o Advento tem 2 pontos importantíssimos. Primeiro é comemorar a vinda de Jesus, né? A gente se prepara para o nascimento de Jesus, que é um acontecimento que já foi, e a gente também se prepara para um acontecimento que ainda não foi, que é a segunda vinda de Jesus. Esses 2 pontos a gente precisa se preparar e comemorar. A respeito do primeiro ponto, raciocínio que eu queria trazer para a gente, que olhar o Advento como um aniversário, uma festa de aniversário. E o que tem que ter para a festa de aniversário acontecer? Eu reservei para a gente 4 pontos. Primeira coisa, pode parecer óbvio, mas vocês vão ver que com relação ao advento específico, né, ao nascimento de Jesus, não é tão óbvio essa sua pergunta. Quem é o aniversariante? Essa é a primeira pergunta no aniversário. Quem que é? Porque não é o Papai Noel, não é o 13º, que é muito bom, mas não é isso que a gente celebra no final do ano. Não são as férias, o recesso, o excesso de comida, né? Os presentes. O aniversariante é Jesus. A gente se esquece disso. Pode parecer bobeira, mas esse é o primeiro ponto que a gente tem que olhar e perceber que eu até posso achar legal enfeitar minha casa com o Papai Noel, não tem problema nenhum. Mas não esqueça do aniversariante. O aniversariante é Jesus. Então, eu sempre vejo na minha família, meu avô tem o costume de falar isso, meu pai também fala, eu quero implantar isso na família Vale de Deus, que vocês façam isso nas suas casas também. Chama Jesus para as festas. Não só agora, que vai ser a festa dele, que se você não chamar a festa dele, aí, pelo amor de Deus, né? Literalmente. Mas convida. Fala, eu estou comemorando aqui, né? Ontem vocês comemoraram o aniversário da Maria, né? Sim. Chama Jesus junto, né? Tenho certeza que vocês fazem isso, mas convida, fala, ó, tem uma cadeira aqui para você. Sim. Essa cadeira é tua, Jesus. Vem fazer parte desse churrasco, dessa confraternização de final de ano da minha empresa, das coisas que eu estou fazendo. Vem fazer parte dessa festa. Então, essa primeira pergunta que parece simples, mas se você não fizer isso, o que você está fazendo? Você está agindo como aquelas pessoas que abriram a porta e viram um casal chamado José e Maria e falaram assim, aqui não tem lugar. A gente não tem lugar para vocês. Felizmente vocês vão ter que ir para outro lugar. Aqui não dá, está lotado. Na minha casa já tem, a avó trouxe comida, a tia trouxe comida, não sei o que, não está faltando comida, não está faltando nada. E na verdade está faltando Jesus. A gente esquece disso. Segundo ponto a respeito desse aniversário e uma pergunta para a gente responder. E essa também é difícil. O que dá de presente? Porque o que a gente dá para um cara que tem tudo? O que a gente dá de presente para Jesus? Na verdade, tem uma coisa que a gente pode dar e que ele de fato não tem. E aí chega naquele ponto do livre-arbítrio que você estava falando. A nossa conversão. O nosso entregar, né? A nossa santidade. Tentar ser santo é o único presente que a gente pode dar para Jesus. É viver uma vida tentando ser alguém melhor. É esse presente que a gente tem que dar todo ano, mesmo que a gente tropece, caia, passe por dificuldade, mas é tentar ser alguém melhor. Isso é revisão anual. Todo ano você vai ter que olhar no Natal, no Ano Novo, para trás e falar assim, aí, consegui melhorar um pouquinho? No que eu estou precisando na bola ainda? E isso passa por coisas que a gente já falou um monte de vezes. Confissão, jejum, né? O que eu falei que a gente ia falar de novo, vigiar, orar. Porque esperar Jesus, esperar principalmente a segunda vinda,
é uma eterna vigília. É você falar assim, não posso bobear. Jesus falou, não saber nem o dia nem a hora. Jesus ainda dá a entender que nem ele. É Deus Pai que vai definir. A definição do tempo e hora, e o tempo e hora pode chegar para você pela morte ou pela segunda vinda de Jesus, nós não sabemos, então nós temos que estar atento o tempo todo. Outra coisa, que eu acho que é uma coisa que a gente pode encarar como um projeto do Vale de Deus para esse final de ano. Abrir mão de hábitos que não são pecados, mas são coisas que nos afastam de Deus. E eu comecei a ver uma palestra do Padre Paulo Ricardo e ele falava de um ponto que eu achei interessante. Você pode perceber que pode ser por motivos aleatórios, mas a porta de entrada para a maioria dos seus pecados, eu vou pegar aqui agora nós estamos com uma estrutura melhor, vou aproveitar aqui para ser ilustrativo. Isso aqui, o maldito celular é a porta de entrada para a maioria dos nossos pecados hoje em dia. Sim. Quando você pode, filtra aí na tua cabeça, faz um exame de consciência. A maioria das coisas, ou você fala mal de alguém, não estou falando só do óbvio, né? Das coisas que você faz de errado. Mas às vezes você fala mal de alguém, você está dentro de um grupo no WhatsApp ali que não te acrescenta nada, é só coisa negativa, você vê pedidos de ajuda e não responde, vê coisas negativas e responde instantaneamente. Então o celular, eu vejo ele como, não um causador, porque você pode fazer muita coisa boa na internet e tudo mais, a gente está aqui tentando isso, mas ele é a porta de entrada de muita coisa ruim. Então, eu queria trazer uma proposta pra gente. Talvez você não consiga diminuir o celular, talvez você use o celular para serviço, né? Eu sei, o Cris sempre conta que ele tem um número próprio para o serviço, então muita gente trabalha só com celular, né? Talvez o Bill também, um monte de cliente que ele atende, é tudo celular, então talvez você não consiga tirar ele da sua vida. Mas vamos fazer um propósito de, toda vez que você pegar o seu celular, pelo menos nesse advento, você dizer, até deixei anotado para não errar, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam, não amam. É simples, rapidinho. Umas 5 vezes que você fala, você já decora. Volta aí o vídeo, dá uma pausada, volta o áudio aí, dá uma pausada para você decorar. E aí, pegou o celular, porque daí você faz um exame de consciência. Eu peguei e falei isso, agora eu vou fazer as coisas erradas. Sabe? É um jeito de você se policiar. Então vamos tentar nesse advento fechar algumas portas para algumas coisas que estão nos fazendo mal. Às vezes alguma coisa que você escuta, que você tem costume de ver, é aquele canal no YouTube lá que, nossa, só está me trazendo banalidade. Eu assisto um monte de coisa legal, mas tem aquele lá que realmente só coisa que me traz coisa negativa. E você continua inscrito. E você continua dando like no final do vídeo. Mesmo você sabendo que aquilo não te acrescenta nada, te traz uma coisa, né? Às vezes você dedica tempo demais para coisas que não acrescentam tanto na nossa vida. Vou te dar um exemplo simples, né? Eu gosto muito de futebol, acho que homem tem muito disso, né? De ser fissurado por futebol, só que às vezes eu percebo que eu perco muito tempo no futebol. Você fica ali, daí você sabe o nome do atacante da segunda liga da Alemanha, mas você não sabe o nome de todas as mulheres que tem na Bíblia, você não parou uma vez para ler um trecho que seja inteiro. Não estou falando para ler a Bíblia inteira, estou falando de você pegar ali uma carta de Paulo e ler ela inteira. Só uma. A gente não faz isso, mas os gols do Schweinsteiger, do não sei o que, você sabe o decor. Nossa, fez aquele gol naquele jogo, foi os 45 do segundo tempo, não sei o que. Então a gente dedica muito da nossa cabeça para coisas que não que nos afastem de Deus, mas também não nos aproximam de Deus. Então, fala de novo, amor. Repete de novo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. É simplesinho.
Na hora que você pegou o celular, você já faz esse exame de consciência. Se você não estiver pecando, maravilha. Se você não estiver se afastando de Deus com as coisas que você vai fazer, maravilha. Mas você também está rezando pelas outras pessoas. Sim. O Douglas Gonçalves do Jesus Cop, ele fala isso, que o pecado do outro é meu também. É porque eu não consegui chegar nele. Se eu estou fazendo tudo certinho, eu não peco mais. Vamos dizer que você é uma pessoa que você vive em estado de graça, que você está alcançando a santidade. Mas o seu irmão está pecando, você está falhando ainda. Porque a salvação é todo mundo. Senão eu trancava, né, a gente falou de filho, pega um filho, tranca no lugar em que ele não consiga pecar, pronto, meu filho vai para o céu, está tudo certo. Tá certo isso? É um raciocínio que não funciona. Não dá certo, essa conta não fecha, exatamente. Porque a salvação é para todo mundo. Então, se o meu irmão ainda está pecando, eu estou falhando em conversar com ele, em tentar apresentar Deus de uma forma diferente. Sejamos criativos. Deus tem que ser apresentado de uma forma que a pessoa que vai receber queira. Não posso apresentar o Deus que foi sensacional para mim. Eu e o Cris, a gente gosta de podcast. Então a gente vai ficar entroxando o podcast para a pessoa que mas não gosta, não tem paciência. Não, então vamos tentar uma outra linguagem, seja criativo. Não, eu sou mais tradicional. Então vamos à missa. Quantas pessoas você convida para ir à missa por semana? Eu não vou nem responder. É muito próximo de zero ou sempre é zero essa resposta. Né? Então existem outros formatos. Mas voltando no nosso aniversário, ele tem uma peculiaridade. Ele não é um aniversário qualquer, logicamente, né? Já por ser de Jesus não é uma festa qualquer. Mas ela é uma festa surpresa. Ela é diferente das outras festas. Como que é a festa surpresa? Jesus não vai te convidar. Jesus não vai falar assim, vem que vai ser meu aniversário. Você que tem que convidar. Gente, é aniversário surpresa. E aí eu estou fazendo exame de consciência porque eu faltei no aniversário de surpresa 1. Mas foi assim. Eu até vou entregar aqui, ó. A esposa do Nixon mandou pro Guilherme. O Guilherme me convidou. E aí você vai trocando mensagem, vai se aproximando. Nossa, fulano também vamos convidar, não sei o quê. E aí você vai e prepara para ter essa festa surpresa. Pro Advento é a mesma coisa. E ainda tem uma questão mais importante. O convite é para todo mundo. Então todo mundo, você pode falar assim, sei que você não tem costume, a gente falou de ir à missa agora, mas vamos nesse final de ano comigo? Eu não tenho com quem ir. Inventa uma desculpa. Fala para a prima, hoje eu vou fazer isso, vou levar meu amigo para a missa. Vamos comigo lá, porque eu vou lá, às vezes fico meio deslocado, também não estou acostumado. Existem coisas que você pode fazer para tornar a coisa mais atrativa. Tem gente que precisa disso. Tem gente que vai precisar você pegar na mão todo dia. Até criar hábito, como você falou. É o hábito. Primeiro, pode ser até forçado, mas depois ele passa a ser uma coisa natural. É igual escovar o dente, você não pensa mais. Você levanta, escova o dente, acabou. Fazer uma oração de manhã, nos primeiros dias você fala assim, nossa, mas podia estar fazendo outras coisas, já podia estar vendo aquele seguro do carro lá do cara que me mandou mensagem, né, Pio? Já podia estar vendo outras coisas, já podia ter aquele cliente que me mandou perguntando as coisas no banco, eu podia estar vendo aquele processo lá, mas poxa, não vai fazer falta. Aliás, vai trazer falta depois de um tempo que você começa a fazer. Um dia que você falhar, você vai falar, puxa, mas não fiz minha oração também, né? Tá dando errado as coisas aqui, eu não fiz a minha oração também, né? Aí você começa a perceber, não, esse amor, você começou a nutrir um sentimento de carinho por aquele momento. Isso é amar a Deus, é convidar mais gente, é participar disso todos os dias. E o último ponto dessa festa, onde é que vai ser essa festa? Gente, a festa de Natal é legal que você faça na tua casa, que você chame seus parentes e tudo mais, mas a festa não é lá. A festa é na igreja. Então, você passar o Natal sem você ir à igreja e falar assim, parabéns, cara, mais um ano, né? 2021 anos de vida.
2022, 2023, e a gente vai passando tempo. E quantos aniversários que você foi na casa dele, na Parabéns? Né? Tenho certeza que, assim como eu, não foram todos, foram poucos. E nós temos que fazer o exercício de ir sempre, porque a gente vai achando desculpa, viu? Não, mas tá aqui o meu presépio montado, tá tudo belezinha. Tá, mas você não foi na casa do cara. Você imagina essa sensação, né? De Jesus falando, e aí? Fiz um ano inteiro cuidei desse cara aí. E ele tá nessa de continuar só vindo quando a barriga dói, como diz meu pai. Né? E aí a questão da primeira vinda, né? A gente encerra, mas também perceber, e Deus faz as coisas de uma forma maravilhosa. Você falou de Lázaro, e aí eu já tinha notado, até que prova viva de que não é uma coisa que eu trouxe agora, mas Jesus, tem um relato de que Jesus chora por 2 vezes. Uma vez é Lázaro e outra vez é por Jerusalém. Jesus está lá em cima e olha para Jerusalém e chora. E aí no texto original diz que Jesus chorou porque Jerusalém não entendeu que estava vivendo, e aí essa é a palavra do texto original, o Kairos. E o que é isso? Aquele tempo era o tempo oportuno. Kairos significa isso. Então, você viveu um ano de oração e não comemorar no final, não perceber aquilo, você está deixando passar o Kairos. O momento oportuno de você falar assim, aí, vamos começar de novo, um ano. O advento é isso, é o começo de um novo ano litúrgico, né? Tem esse significado. E o advento ele serve para que você perceba, esse é o tempo oportuno para eu me preparar, porque Jesus vai voltar. E Ele quer me levar para um lugar fantástico, mas essa viagem também depende de mim. Não depende só dele. Por Deus, eu tenho certeza que Ele levaria todo mundo. Ele quer que todo mundo seja salvo. Mas a salvação depende de nós. Da gente perceber que está vivendo esse Kairos, esse momento oportuno. Amém? Amém. Era essa loucura que eu queria apresentar para a gente fazer um intervalinho na nossa novena, que está muito boa também. Muito bom. A gente tem que entender, né, do que se trata o Natal, né? E aí se aproximar, né? Jesus, a gente comemora o nascimento de Jesus, mas para a gente é uma oportunidade de nascer Jesus na minha casa, com a minha família, com os meus amigos. Aproveite essa oportunidade, porque ela é uma oportunidade mesmo. É Deus próximo, né? Se Jesus não está próximo de você por algum motivo, se você não participa da missa, então aproveite esse momento. Esse momento é o Kairos, é o tempo de Deus, né? Então aproveite esse momento, né? Eu estou escutando podcast, então reveja os seus conceitos, né? A oração que o Marquinhos falou, reveja os seus conceitos. Será que eu poderia mudar? A partir de amanhã eu vou comprar uma agenda, nossa dica, vou comprar uma agenda e vou ler o Evangelho do dia, vou escutar o Evangelho no YouTube. Aproveite essa oportunidade, tente mudar as suas atitudes. Se você já faz isso, né, o que eu posso fazer a mais? Né? Se eu já dedico um tempo do meu dia para uma oração, para a leitura da Bíblia, o que eu posso fazer a mais? Olhar para o meu irmão, olhar pelas pessoas que têm necessidade. O Natal é isso. O Natal é isso. Aproveite essa oportunidade e faça do próximo ano um ano melhor que o ano que a gente está. Né? Então aproveite, é uma oportunidade mesmo. Né? E uma coisa que você falou de celular, né? Gente, como que está o celular de vocês? Né? Quando você abre o Facebook, eu tenho certeza que você abre o Facebook umas 40 vezes ao longo do dia, o Instagram, quais são o que está aparecendo para vocês na timeline de vocês? Né? Se você está em sintonia com Deus, está aparecendo coisa de Deus. Perfeito. A timeline é um exame de consciência. É um exame de consciência. Ela te mostra o que você está buscando. O que você está buscando. Perfeito. Se está aparecendo coisa errada, você está buscando coisa errada. E eu falo para vocês, o objetivo nosso lá no podcast lá atrás, a gente já falou disso. Nós temos que mudar o algoritmo.
Porque o algoritmo é safado, ele mostra aquilo que eu mais vejo. Se eu vejo cavalo, vai ter um monte de vídeo de cavalo. Se eu vejo coisa boa, se eu vejo Deus, se eu vejo pregação, se eu gosto desse conteúdo, vai aparecer muita coisa nesse conteúdo. Se eu vejo pornografia, vai aparecer pornografia. Então, assim, de olho nisso. Fique de olho nisso. Você percebeu isso? Até uma experiência interna nossa aqui. Sim. A gente abriu o Instagram, o Facebook do Vale de Deus e ele veio genérico, né? Não tinha preferências. Então a gente olhava lá e falava assim, nossa senhora, aqui uma bunda balançando aqui, outra coisa aqui. Você falava, e aí, tá tudo louco isso aqui. Sim. Aí você começa a demonstrar os seus interesses, na outra semana já tá meio a meio. Depois só tem uma coisinha ou outra ali de alguém que pagou para que aquele conteúdo seja visto. Exatamente. E vai acabando, vai tendo só coisas, se você busca, lógico, coisas positivas, só coisas positivas. Eu achei sensacional essa transição, né? E se você não fizer, o sistema vai fazer por você. Ele vai jogar para você aquilo que a massa quer, aquilo que dá dinheiro, aquela pornografia, aquela dancinha sensual, aquela coisa que você vai ficar ali e vai falar assim, mas eu não cliquei, mas eu também não descliquei, deixei aqui, tá tudo certo. E aí é uma dica, fique de olho no celular do seu filho. Como que está a timeline do Facebook do seu filho? O que mais vê? Quais são os maiores interesses dele? Talvez aí seja uma oportunidade de entender um pouco mais. Dele. Mas vamos lá. Quinto encontro. E essa parte é muito legal. Alegria na esperança. Então, o Natal ele é um momento rico em esperança. Eu espero que o menino nasça. Eu espero que a esperança nos alimenta. Então, o advento, esse tempo de preparação, ele tem que ser um momento de muita esperança. E a gente tem que ter a alegria da esperança. E a alegria não é só o simples dar risada, né? A alegria é um sentimento, é uma sensação, né? E ter a alegria como um dos nortes, né? Ter a alegria de Deus, perceber a alegria de Deus, vai fazer com que o seu Natal seja muito mais rico, feliz, que você consegue passar isso para as demais pessoas. Eu sei que isso é uma situação um pouco incoerente. A gente acabou de falar de sofrimento, né? E agora a gente está falando de alegria. Mas como ser alegre no sofrimento, né? Isso são coisas que, né, se chocam, né? A gente não consegue entender. É difícil. Eu tenho certeza que é difícil. Mas a gente tem que buscar a alegria. São Paulo, primeira carta de São Paulo aos Filipenses. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Olha o que ele fala, ele mesmo, né? Alegrem-se, repito, alegrem-se. Ou seja, ele afirma, vocês têm que estar alegres. E repete, reafirma, alegrem-se. Eu sei que isso é uma dificuldade, mas é uma coisa que a gente tem que perseguir, é um desafio, mas a gente tem que perseguir, né? Outra de Paulo, né? Em tudo dai graças também. Então, essa é também difícil e aí, de viver. Eu queria ler justamente essa parte que fala, né, o que a gente tem que fazer, né? Quais são os passos que a gente tem que fazer para que a gente possa buscar essa alegria, né? Próximo item, deixa eu pegar aqui. Onde está? Não vou pegar. Mas ele fala, o item é assim, alegrem-se, né? Em tudo dai graças, e rezem sem cessar. Então, assim, é uma coisa casada com a outra, né? Como que eu vou ficar sempre alegre? Como que eu vou em tudo dar graças? Né? É muito difícil. E como que eu faço isso? Orar sem cessar. Então, assim, é uma condicionante, né? Eu vou tentar buscar alegria em todos os momentos da minha vida, independente das circunstâncias. As circunstâncias podem não ser nem um pouco favoráveis, mas eu vou buscar isso, né? Eu vou dar graças em todos os momentos. Mas como é que eu dou graça em todos os momentos, sendo que esse momento que eu vivo não é um momento de graça, é um momento de dor, de sofrimento? É difícil. A terceiro item vem para resolver essas questões.
orar sem cessar. Então, assim, busca na sua vida sempre uma condição boa de alegria e dar graças. Porém, se eu não consigo, o que eu faço? Eu rezo. Então, assim, a oração ela tem que ser presente. Por quê? Porque ela que vai me dar a condição de entregar aquilo que Deus quer pra gente, aquilo que Deus separou pra gente. E nenhuma desgraça, né, já que a gente está falando de graça, nenhuma desgraça é absoluta. Nenhuma. Nem a morte, se você for pensar que a morte é uma solução irremediável. Morreu, a gente pelo humano não tem o que fazer. Mas se a gente tem uma fé, a gente acredita que existe um lugar melhor. Então, mesmo no absoluto da morte, a gente pode se confortar pensando, está num lugar melhor, está vendo Deus face a face, está vivendo o que é o mistério que a gente ainda não sabe explicar, mas que é muito melhor do que a realidade que a gente vive hoje. E eu acho interessante isso mesmo que você falou, de tentar sempre ver de uma forma positiva. Não é fácil. Até contar uma experiência particular aqui, né? Quem me conhece mais próximo sabe que a gente tinha uma cachorrinha que ficou doente e ela faleceu dia 27 agora do mês que passou. E aí a gente tava... Nossa, foi um momento muito difícil, assim. Eu tento falar e me anestesiar falando, porque senão eu me emociono. Mas foi uma das coisas mais difíceis que eu vivi até hoje, porque existe muito amor. Né? Quem tem cachorro sabe, né, animalzinho de estimação, sabe que você vai pegando carinho. Você pode até no começo falar assim, não vai entrar aqui dentro, não vai subir no sofá, não vai. Você passou um mês, um pouco, você já percebe, pode fazer o que quiser, porque é por amor, vai nos conquistando pelo amor. E aí a cachorrinha faleceu. E eu pensei, eu vou ter um terreno, um gramadão lá na frente de casa. E eu falei assim, não, vou enterrar aqui mesmo. Pegamos com a minha esposa, atravessando a rua, uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida, mas né, cavando lá e eu tava tudo pronto, a gente enterrou ela lá. E aí, era um momento em que não tinha nada para eu me alegrar, se você for pensar pelo racional, né? E eu chamei minha esposa, a gente chorando e fazendo as nossas orações, e ela pegou uma pedra que estava do lado assim do lugar em que ela foi enterrada e pegou essa pedra aqui e jogou longe. Eu falei assim, que palhaçada é essa? A lápide que eu tinha colocado aqui. E aí a gente riu um pouco. Sim. Sabe? Era doído? Era. Meu coração ainda está muito machucado disso. Se eu for falar de uma forma séria com vocês, acaba o podcast aqui. Eu não estou ainda com graça para falar disso. Mas em tudo, a gente precisa dar graça. A graça não vem automática. A graça tem que ser dada. Em tudo você olhar e falar assim, é a mão de Deus. As coisas estão agindo. Ela estava sofrendo. Era mais de um ano já sofrendo com um câncer muito sério. E a gente conseguiu, mesmo naquele momento de dor, sorrir, porque ela merecia aquele sorriso também. Então a gente precisa ver isso na nossa vida. Não rir de tudo, né? Como diz o Frejá, né? Rir de tudo é desespero. Mas rir é necessário. Ver graça na vida é necessário, de fato. Achei. Estejam sempre alegres, rezem sem cessar, deem graças por tudo, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Essa é uma condicionante da outra. Estejam sempre alegres. Rezem sem cessar. Deem graças por tudo. Né? Porque essa é a vontade de Deus. Não apaguem o Espírito. Não é fácil. Não é isolado. Não é isolado. Né? Sempre alegre. Como é que eu faço para ficar sempre alegre? Reza sem cessar. Essa é a dica aí. E uma historinha que está lá que eu achei talvez a melhor história aí da novena. Um menino fala pro professor dele,
né, ele está vendo uma situação, na frente dele tem um mendigo, e o mendigo ele tirou o sapato, colocou o sapato do lado e saiu. E aí o menino fala assim, vamos colocar uma pedra no sapato desse mendigo para ver qual que é a reação dele. Né? E o professor fala para ele assim, mas qual que é o sentido disso? Ah, mas eu vou ficar contente, né? Isso vai me fazer rir, isso vai ser engraçado. Né? O professor fala assim, não, vamos fazer o contrário. Né? Tira a pedra, né, e coloca uma moeda no sapato desse mendigo. E aí a gente vai ver a reação dele. Beleza, dito e feito, ele colocou uma moeda num sapato e uma moeda no outro. O mendigo voltou, a hora que ele foi calçar o sapato, ele percebeu a moeda, tirou o sapato, e o menino e o professor, de longe, vendo a situação. Tirou a moeda do sapato, né, e falou, né, ficou contente, né, olhou para a moeda, né, olhou para o lado, olhou para o outro, né, ficou super contente com a moeda. Tal. E aí foi e calçou outro sapato, percebeu também alguma coisa estranha, olhou para a moeda, né, e aí ele ficou muito contente, olhou para o lado, se foi alguém que fez, né, e aí o mendigo ajoelhou, levantou a moeda para cima, né, vibrou, deu graças a Deus, assim, e saiu. E o professor olhou para o menino estava com os olhos marejados, assim, de lágrima e tal, né. Daí ele falou assim, viu? A sensação de fazer o bem, a alegria que você está sentindo agora é maior do que a alegria que você estaria sentindo se fizesse essa brincadeira com o mendigo. Então, tá aí. A alegria de Deus, ela é muito maior. Ao ponto de você não sorrir, né? Você chorar, inclusive. Né? Então, a alegria de Deus, ela é nesse sentido. Ela é muito melhor, ela é muito mais forte, ela traz uma condição de aprendizado, ela é envolta de coisas boas. Aproveite a alegria de Deus. Esse é o sentido. A alegria em esperar esse nascimento do Jesus. Depois da alegria, vem a gratidão. Esse é o 6º encontro. Já está acabando, são 9 encontros. Mas o 9º encontro, Marquinhos, eu vou propor para a gente não fazer hoje. A gente vai falar do 9º encontro, que todo mundo já sabe que é de fato o nascimento. Mas a gente vai fazer num episódio separado. Esperança e gratidão. Aqui ele fala de uma palavra que eu acho que para mim ela tem um sentido ainda maior do que a esperança. Né? Esperança é um ato até um pouco passivo em algumas situações. Por que passivo? Né? Porque você fica esperando. Né? Você só espera. Tem uma palavra que para mim é um pouco mais forte do que esperança, que é a perseverança. Para mim a perseverança ela tem um sentido de esperança, mas ela te coloca numa condição de ativo, uma condição de atividade. Faz com que eu faça alguma coisa para de fato esperar. Então eu não fico só esperando, eu não fico sentado esperando acontecer. Eu faço as coisas acontecerem. E aí existe uma lógica, né, que ele fala para mim, que ele fala aqui. A esperança, ela dá condições, né? Ou melhor, a perseverança, ela dá condições para que eu possa, de fato, esperar. Então, se eu estou na perseverança, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou me preparando para receber o menino Jesus no Natal, eu estou, né, rezando em família, eu estou fazendo a novena, eu estou com os meus amigos, com os meus familiares, eu estou participando, eu estou doando alimentos, eu estou fazendo alguma coisa, faz com que a minha esperança no que o menino Jesus virá no Natal, ele vai nascer no Natal, seja realimentada. Eu estou alimentando essa esperança. Então, assim, ficar somente esperando não é o sentido do Natal. A esperança ela é importante, mas eu acho que a perseverança, fazer acontecer, é o mais forte nesse sentido. E as pessoas acabaram podando essa palavra, né? Se você pensar bem. Se você pegar a palavra esperança, ela tem um verbo de ação, que é não esperar, é esperançar, que é ativo, é você acreditar que as coisas vão
acontecer, é igual você falou, né? Perseverar. É muito mais sinônimo de perseverar do que de esperar. Esperar parece, esperar o que vier, tá bom, né? Não, é um querer ativo. Eu quero que as coisas dêem certo, eu sou uma pessoa otimista. É esperançar, é agir para que aquilo aconteça, né? Excelente. A gente está acostumado a pedir muita coisa. Então, quando a gente vai, se coloca para rezar com Deus, a gente sempre vai pedir: Deus, me ajuda aqui, eu preciso de um trabalho, eu preciso de um emprego, eu preciso de saúde, eu preciso de dinheiro. E aí a gente sempre pede, né? E antes de pedir, a gente tem que agradecer. Eu acho que agradecer é uma coisa que tem que vir antes do pedir, né? Então, eu tenho o costume de rezar com as minhas filhas, a minha esposa também tem, e é uma coisa que a gente colocou nas orações, né? Agradecer antes de pedir. Então, sempre que você estiver em sintonia com Deus, estiver na sua oração, sempre coloque isso na frente, agradeça, né? Por quê? Pelo quê? Pela vida, pela saúde, isso pode estar prejudicado nesse momento, mas mesmo assim agradeça, pelo dia, pelo alimento, e é isso, desde do que é mais simples, né? E a gente já falou isso no podcast, inclusive, como é difícil a gente enumerar aquilo que foi bom ao longo do dia para você. Apesar faz esse treinamento aí. No final do dia você tenta lembrar de 3 coisas do qual você possa agradecer. Como é difícil, porque às vezes você não enxerga, né? É lógico que assim, a gente tem que agradecer pelo óbvio, né? Por estar vivo, por estar andando, por estar respirando, pelo sol, pela chuva. A gente tem que agradecer por isso. Mas e aí? Às vezes você não consegue perceber o outro no seu dia e o bem que ele está fazendo para você. Você não consegue perceber, né? Por quê? Porque você tem muito mais a reclamar. Você está olhando a vida com um filtro negativo. Né? Você não consegue, mas aconteceu isso de bom, mas também pelo menos isso, né? Não, pelo contrário. Se uma coisa de boa aconteceu, né? A gente tinha que já agradecer. E, no fundo, o pedir, ele nem precisa acontecer. Porque Deus sabe. Os nossos desejos, nossos anseios, Deus sabe, porque aquilo passa pela nossa cabeça o dia inteiro. Sim. O dia inteiro você está buscando ser alguém melhor no serviço, oportunidades, fazer as coisas, melhorar, estudar, fazer atividade física. Então Deus sabe os seus objetivos humanos, mas o ser grato é você falar assim, mas o que já veio também é muito bom, né? E a gente perde muito de não fazer esse exame. Eu comecei a fazer quando vocês contaram dessa experiência de agradecer pelo menos 3 coisas do dia, né? Que foram importantes. E depois ainda o Dom Arnaldo deu mais uma puxada de orelha e falou disso também. Né? Quando a gente se reuniu com ele e falou assim, quando eu vou dormir eu faço minhas orações, agradeço e tal, e durmo. Eu falei, nossa, eu estou precisando realmente botar em prática. O Cris já falou, o Arnaldo já falou e eu não estou colocando. Agora eu estou tentando cada vez mais botar em prática. Não é fácil, às vezes você dorme, mas você reza um Pai Nosso e não consegue parar um pouquinho para lembrar disso. Mas se você está demorando muito para lembrar, é porque você está com o filtro errado. Sim. Tem que ser instantâneo. Você tem que deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, não, olha, aconteceu isso. Eu tenho certeza que são mais 3 coisas para todo mundo. Só como você falou, tá vivo, tá com saúde, né? Você tem um teto, pronto, já são 3 coisas. Exatamente. Que a maioria das pessoas que está nos assistindo, nos ouvindo, tem para agradecer. Então a gente, com certeza, tem muito mais que 3 coisas. Sim. E uma dica ainda é você colocar no papel, né? E aí se você coloca todos os dias no papel 3 coisas que te fizeram agradecer a Deus naquele dia, né? Se você faz isso por um tempo, você acaba se tornando uma pessoa mais positiva, né? Porque você acaba enxergando coisas que você não enxergava, né? E aí quando você escreve, isso faz com que a sua memória grave, né? E aí você fala, nossa, olha, realmente isso aí aconteceu, isso foi muito bom. E dá graça. Lembra? É difícil dar graça, né? Em tudo, né? Eu lembrei de uma situação que a gente sempre faz assim, né? A gente muitas vezes reclama a Deus o dia que o carro estraga, mas a gente não agradece todos os anos. Muitas vezes a gente passa anos sem o carro dar um problema nenhum, né?
E tudo isso é uma graça, né? Sim. Não é só... Na verdade, a vez que dá errado, a porcentagem é ínfima. Exatamente. Em comparação aos dias que as coisas dão certo, na maioria das vezes na nossa vida. Lembra acho que é o Cortella, né? Um dia você vai morrer, mas todos os outros dias você vai viver. Sim, né? sim. Aproveita isso. Essa é a alegria que a gente está falando. Sétimo encontro, razões da nossa esperança. Razão. A gente acredita num Deus vivo, real, que existiu. Jesus era um homem. Ele não é a gente acredita na mística, mas a gente acredita mais no Deus homem que viveu, e aí tem prova científica dele na Terra. Eu acredito nisso, e essa é uma razão, né? E tem muitas coisas que eu não consigo provar cientificamente, mas aí entra a fé. Então a nossa esperança, ela é viva, é um Deus que é vivo, e isso é o que mais nos deixa felizes. Assim. Eu não acredito num Deus mágico, eu não acredito num Deus que é uma ficção. Não, ele de fato nasceu, ele de fato viveu entre nós. Então, assim, reafirme isso, né? A esperança num Deus que é vivo. É muito importante a gente estudar, a gente estuda bastante para falar no podcast, para tentar, né, seguir uma linha de raciocínio que seja coerente com a nossa vida, mas acima disso, eu tenho a certeza de que Jesus de fato existiu e que Ele é a presença, Ele está presente na Santa Eucaristia, que de fato, quando a gente comemora o Natal, Ele tem o poder de mudar a minha vida, de que a minha vida seja conduzida de uma forma melhor. Então, assim, acredite nessas certezas. É uma certeza. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Deus nos fez renascer para uma esperança viva. Esse olhar para Jesus não só como... Se fosse só uma ficção, isso é muito pouco. As coisas não iam se propagar como se propagaram. Ia ser uma história escrita ali, e que também seria muito difícil, só de fazer a ficção que seria muito difícil. Porque a gente vê que a história de Jesus é irrepetível, né? A gente olha aquilo e fala assim, não tem como alguém um humano ter feito aquilo. Mas não é só isso, a gente crê num Deus vivo, num Deus que deu a vida por nós. Ele poderia ter feito as coisas de uma forma muito diferente, mas Ele quis depender de nós para as coisas. Ele quis a nossa participação, e eu já falei disso uma vez e eu repito, se Jesus quis precisar de José, de Maria, dos discípulos, de todo mundo que estava lá, né? Muitas vezes a gente vê só até a morte, mas, né, relato de que o Jesus ressuscitado apareceu para 500 pessoas. Então, se Jesus quis participar com essas pessoas na sua primeira vinda, na segunda vinda, depende de nós. Ele vai querer participar conosco de novo. Ele vai querer que a gente faça parte, e talvez a gente já esteja fazendo parte dessa segunda vinda, de se preparar. O que a gente faz aqui hoje, humildemente, é tentar João Batistizar novamente a coisa, né? A gente está tentando novamente fazer o preparativo. Falar, ele vai vir, vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Esteja preparado, esteja atento às coisas, vigiai, orai, né? Faça esse exame de consciência. Advento também serve para isso. Não é uma penitência tão severa, mas é um período em que você também precisa viver um pouco dessa penitência, desse exame de consciência, até pelo final de ano. Estou dizendo assim, como humanos que somos, não só como religiosos que somos, mas como humanos, você precisa reverter e olhar, será que eu estou acertando mais ou errando mais? Né? Será que o meu carro está estragando mais ou ele está funcionando mais em dias, tudo certinho? Então, rever isso também é importante. Jesus nos chama isso, né? Nesse final de ano também. Exatamente. E aí, por a gente acreditar e a nossa esperança ser numa pessoa, em alguém que viveu, né,
E aí a gente pode falar assim, mas Jesus não pecou, né? Eu não consigo fazer como ele fez, né? Eu não tenho essa condição. E aí você tem dois caminhos para seguir. Um caminho que é o caminho que talvez seja o mais fácil, né? Como eu não me assemelho a Jesus e eu não vou, né? Eu não vou conseguir chegar aos pés de Jesus, então eu não vou nem tentar. Eu posso tomar essa decisão. E eu posso tomar uma outra decisão que é a mais difícil, mais desafiadora, que é tentar imitar a Jesus, né? E aí eu tenho certeza, vou falar uma coisa que é certeza, por mais que eu tente imitá-lo, eu não vou conseguir chegar aos pés dele, não vou conseguir. Mas não é por conta disso que eu não vou tentar. É o caminho. Então, é o caminho, eu acho que é isso que faz tentar ser santo. Gostaria que a gente fizesse. Qual que é a tomada de decisão que eu vou ter? Né? Eu vou seguir em qual caminho? Né? Não vou seguir ele porque eu não vou conseguir chegar, ou eu vou tentar. Né? Então tente. O Papa Francisco falou, Senhor Jesus deve tornar-se cada vez mais o nosso modelo de vida, e que devemos aprender a comportar-se como ele se comportou, fazer o que fez Jesus. Isso não é simples, mas é uma opção, né? Eu acordo de manhã, aquilo que o Marquinhos falou, automático, eu vou lá, escovo o dente, coloco minha roupa e saio trabalhar. Eu posso optar pela escolha de não ir? Posso, mas eu tenho que fazer, eu tenho as minhas obrigações. Ele coloca isso como sua obrigação também. E aí, a gente é humano, nós vamos falhar em determinados momentos. E, cara, acho que Jesus entende isso. Mas ele fala, tenta, continua. Acho que esse é o sentido. E se você também, né, a gente complementando isso que você falou, você mira em Jesus. Se você mira em Jesus e acerta na sua melhor versão de você, beleza. Sim. Deu certo, isso é extremamente positivo. Agora, se você não mira em Jesus e fala assim, não, eu quero ser o melhor cara ali da minha firma mesmo, sabe, tá tudo certo. Sim. Você está mirando muito baixo, né? Aí acontece que, muito provável que você nem acerte o teu alvo e você ainda seja pior do que aquilo que você já utilizava como raso, como aceitável, né, na sua vida. Exatamente. O último encontro que a gente vai trabalhar hoje é o 8º encontro. A esperança não decepciona. Então, confiar em Deus, confiar em Jesus, ter esperança é não se decepcionar. Por mais que eu tivesse outras expectativas. Então, assim, aquilo que você estava falando, mire em Jesus, tenha esperança nele. Eu tenho certeza que não haverá decepção. Por mais que seu objetivo não seja alcançado. Por quê? Porque eu começo a entender que muitas vezes o meu caminho não é o caminho de Deus. O meu caminho, o caminho de José, era totalmente diferente daquele que ele trilhou, mas ele não se decepcionou. Então, confia nisso também, que o caminho de Deus, o caminho de Jesus é um caminho que é possível de ser trilhado, e que se eu tiver esperança de que eu vou atingir os objetivos, não necessariamente os meus, mas os objetivos, os de Jesus, eu tenho certeza que eu não vou ser decepcionado. Então, assim, são diversas provações, são diversas situações, mas o próprio nome de Jesus já carrega o Deus conosco, né? O que é o Deus conosco? Ele está trilhando o caminho comigo, Ele está ao meu lado, Ele está dentro do meu coração, Ele está no meu irmão do lado, que muitas vezes eu posso até não gostar, mas se eu perceber que Jesus tem essa condição, eu tenho certeza que se eu tiver esperança nele, eu não vou ser decepcionado. Excelente. Eu estava olhando para você com o livrinho da novena todo grifado, todo pronto. E interessante, né? Como Deus prepara as coisas. O que nós, sem saber, acabamos de preparar aqui? Uma novena de Natal do Vale de Deus. Né? Fizemos a novena. Fizemos a novena aqui. O último vai ficar para o nosso episódio de Natal. Mas se você quiser acompanhar isso aí, né? Seccionar aí por dias e viver cada dia a sua novena do Vale de Deus, ela tá pronta aí. Né? Mas aproveita. E não foi intencional. Não foi. É Deus fazendo. Esse livrinho custa R$1,50 e ele tem assim um conteúdo gigantesco.
né? Eu tive a oportunidade de ler ele para poder preparar esse podcast e eu fiquei maravilhado, né? É muito legal a gente poder entender um pouquinho mais sobre, né, aquilo que Deus nos preparou, aquilo que Ele fez para a gente. Então é muito bonita essa história. E aí, quando a gente coloca ela em prática, quando a gente faz alguma coisa que traz diversas propostas de trabalho, inclusive. Então, assim, aproveitem. Ó, vou ler uma parte que é muito legal. Ó, revestidos com a armadura da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Isso está na Bíblia. Já imaginou, né? A armadura da fé e do amor, o capacete da esperança da salvação. Então, assim, se vista disso. Aproveite essa oportunidade. É isso, se preparar. Se preparar, para que a gente possa chegar no dia do Natal no colo. E aí, quando você carrega uma criança, quem que dá a proteção? Sou eu que dou a proteção. Então, Deus, na sua infinitude, Ele se aglomerou e se fez frágil para que eu, indigno, possa carregá-lo. E aí, essa é a dica. Carregue, né? Aproveite essa oportunidade, né? E se torne aí o que eu coloca ele dentro da sua casa, porque eu tenho certeza que nesse momento que ele foi frágil, o menino que foi frágil precisou fugir, foi para o Egito para não morrer, né? O pai levou, ou seja, essa criança pequenininha que é frágil, ela pode mudar a sua vida. Perfeito. Eu acho que a gente pode amarrar agora o nosso top 4. Top 4. Para a gente passar aí para uma revisão de tudo isso que foi dito. Tem muita coisa rica que a gente também precisa reviver nesse final, para que você saia com a sensação de que todo esse conteúdo não foi escrito por mim nem pelo Cris. A gente vai se surpreender no podcast. Então esse conteúdo foi escrito por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, para que você tenha um advento bom na sua família, na sua casa. Primeiro ponto para a gente revisar. O advento é comemorar a primeira vinda de Jesus e se preparar para a segunda vinda de Jesus. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa relembrar aqui e que é importante perceber. Essas duas vindas fazem parte de um único momento que a gente vai viver até chegar no nosso Natal. Perfeito. Ó, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem que perceber a importância de se confiar em Deus apesar das tribulações. Isso é importantíssimo, porque as tribulações virão. A gente falou lá no episódio com o João, depois a gente falou lá no episódio de Jonas, da tempestade. A tempestade vai acontecer, goste eu ou não. Mas eu confio em Deus, que mesmo dormindo é capaz de parar a tempestade. Lembra disso? Confie em Deus. Esse é o segundo ponto. Só um apontamento que me veio na cabeça, uma imagem a respeito desse segundo ponto. Imagina uma praia. Você está ali na praia, as ondas estão vindo. Quem já fez essa experiência? Muito bom. Fica paradinho ali na praia. E a onda vai vindo. E as tribulações vão vindo na nossa vida. O que vai acontecendo? Você começa a afundar. As suas bases começam a ficar mais sólidas. É mais difícil te tirar do lugar. Por quê? Você foi suportando as tempestades. Você foi suportando as ondas que vieram. E é muito nisso, né? A gente conseguir suportar é um exercício diário de permanecer firme, que as ondas que a gente passa anteriormente nos deixam mais forte. Tira um pouco daquela arena, aumenta as nossas bases para aguentar a próxima onda que virá. Perfeito. Terceiro, manter sempre sentimentos de alegria e gratidão.
Não é fácil, não é fácil, mas é importante perceber a alegria de Deus, perceber quão bom é se alegrar com Deus. A alegria de Deus ela é muito mais duradoura. A gente consegue perceber, né, dentro de si. Não é só um dar risada. E gratidão. A gente tem que aprender a ter gratidão pelas coisas. Eu poderia tá sofrendo, eu poderia estar sem vida, eu poderia ter diversas situações, mas não. Deus hoje me quis aqui, falando com vocês, com saúde, e isso eu tenho que ser grato, né? Eu tenho uma família, eu tenho um trabalho, então aproveite essas oportunidades. Talvez não, essa não seja a sua condição, talvez não, mas mesmo assim, olhe aquilo que de bom Deus está fazendo por você. Sim. E último ponto, conhecer e viver as razões da nossa esperança, pois ela não decepciona. Confia em Jesus, estuda Jesus, abre a sua Bíblia, lê a sua Bíblia, tenha fundamentos, crie razão pela sua fé, né? Para que você acredita em Deus? Qual a razão disso, né? Você não vai ser decepcionado, eu tenho certeza. Ele tem preparado coisas muito boas para você. Olhe, aproveite e reza sem cessar. Excelente. Tudo que você ama, que você conhece mais, vai te aproximando mais daquilo. Então, às vezes eu falo assim, nossa, mas eu já escutei a Bíblia, né? Quem aí viveu 4, 5 anos de vida católica, né? Estou dando exemplo dos católicos, provavelmente você escutou quase que a Bíblia inteira, mas viva aquilo, reflita, comece a pensar, mas por que será que Jesus falou isso? Cada palavra da Bíblia é muito rica, né? Às vezes a gente fica batendo papo com Cristo de uma palavra, fala assim, não, mas ele não falou tal coisa, ele falou exatamente por algum motivo, né? Tem algum sentido. Então, viva nesse advento, nessa espera, e fala assim, por que a gente está vivendo isso? Se questione, isso vai trazer coisas grandiosas para a tua vida. E aí, né, encerrando, primeiro agradecer ao Pio aí. Mais uma vez. Nossa, que proporcionou essa estrutura para a gente, que a gente conseguiu trazer um pouco mais de qualidade para esse final de ano, foi graças a ele. Ele que conseguiu fazer com que isso acontecesse. Era um desejo nosso, mas a gente precisa de mais gente, né? Se você está nos assistindo aí, quer fazer parte, Vale de Deus nunca vai ser um grupo fechado. É um grupo em que você, como a gente falou, né, da festa surpresa. É um convidando o outro, um fazendo parte. A gente ficou muito feliz, porque partiu dele a iniciativa de falar assim, viu, eu quero ajudar vocês. E só que já fez, já valeu, já está sendo muito positivo para a gente. Então, a gente quer pedir também a ajuda de vocês, que estão ouvindo, que estão assistindo, para que a gente consiga chegar para mais pessoas, para que o Natal seja diferente, não só para a gente, mas para outras pessoas. Deve ter tanta gente, como a gente curtiu fazer isso, deve ter tanta gente também precisando escutar, porque muitas coisas aqui que a gente diz, talvez não seja para o Pio, para o Cris, para mim, mas para alguém que você vai compartilhar. Então, se você compartilha com alguém que precisa desse conteúdo, você também está evangelizando. Não esqueça, se você gostou, se esse conteúdo fez bem para você, compartilhe com as outras pessoas, nas suas redes sociais, coloca aí no grupo do WhatsApp da família, coloca no seu serviço, no grupo do teu serviço que você participa, porque muitas vezes a gente se envergonha de falar de Deus, né? Eu com o Cris, a gente está perdendo um pouco dessa vergonha, ficando mais um pouco sem vergonha nesse sentido, mas é com o tempo. Eu sei disso, eu sei que às vezes no teu serviço você fala assim, mas eu vou falar de Deus, o que vão pensar de mim? Coloca lá um videozinho, fala assim, não, talvez eu ainda não tenha coragem de falar, mas um copiar e colar já é possível, né? Então vamos evangelizar, né? O nosso objetivo é esse, é chegar em mais famílias, que esse Natal seja diferente para mais gente, como está sendo para nós aqui. E, né? Inscreva-se no nosso canal no YouTube, siga os aplicativos,
Google, Spotify, Deezer. A gente está em várias plataformas de áudio, as plataformas de áudio quase todas, assim, as principais, a gente está fazendo parte. Então, vai ter uma linguagem do Vale de Deus pronta para você, né? Ou vai ser em vídeo, ou vai ser no TikTok, ou vai ser no Instagram, ou no Facebook, mas a gente está buscando escrever de várias formas para que a leitura seja agradável para você. Amém? Amém. Amém. Ó, você tem um papel importante nesse evangelizar, né? Assuma o seu papel, né? Pega o seu papel. Sim. Então, se você está escutando, né, compartilha, isso vai propagar um pouco mais da palavra de Jesus Cristo. Esse o nosso objetivo. Excelente. Eu queria agradecer ao Cris também pela parceria de sempre. A gente sempre soma, eu sempre saio muito melhor do que a hora que eu cheguei. É uma energia, uma experiência que eu acho que o Bill também deve estar vivendo agora, que a gente sempre, às vezes, vem com um monte de tribulação do dia e compartilhar aqui, trocar ideia, conversar, a gente sempre sai com uma energia nova. Então eu agradeço você do fundo do meu coração, porque eu saio desse podcast melhor que eu sentei aqui. Muito obrigado. Eu também. Marquinhos, Deus abençoe. Obrigado mesmo. Agora não precisa. Agora podemos nos cumprimentar pessoalmente. Olha que maravilha. Valeu, beleza? pessoal. Obrigado. Um grande abraço para vocês. Abraço, até mais.